Apocalipse capítulo 13, e vamos parar de onde nós acabamos a última lição, ou melhor, começar. Todos encontraram Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao versículo de número 18. Todos? Vamos lá? Vamos ler. Vi ainda... Vamos ler, igreja? Então vamos lá, bora. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como? Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Senhor, graças nós te damos. Estamos diante da sua palavra e queremos ouvir a sua voz. Mas roguemos, Deus, que nos ajude a compreender, nos faça estar atento à sua voz, ligados ao seu Espírito, que nos capacite a compreender, ilumina o nosso entendimento e a capacidade de receber a sua palavra. Assim como maribundo que sou nesse culto, peço-te que me ajude a ser claro, para que o seu nome seja glorificado entre todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos amados, só recapitulando, domingo passado nós acabamos a mensagem, e todos lembram, com um brado de vitória. Foi assim ou não? Domingo passado, acabamos a mensagem do Apocalipse com um brado, com um grito de vitória. E estava escrito assim, no último verso do capítulo 13, do 10 do capítulo 13, estava escrito assim: pois se alguém levar para cativeiro, o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Foi dito aqui que esta é a perseverança e a fidelidade dos... Cristo nos fala isso. Deus é quem diz que esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, parafraseando, o que Deus está dizendo aqui é, para recapitularmos e entrar no verso 11 com entendimento correto, que mesmo diante de tudo o que acabamos de ler, nós em Cristo é que somos mais que vencedores. Porque você acabou de ler um texto difícil, onde exalta só a besta, só fala da besta, do triunfo da besta, do engano da besta. Ou não foi isso que acabamos de ler? Mas o versículo anterior serve para que você leia esse versículo com a perspectiva correta. Que mesmo diante do que acabamos de ler, continua sendo nós, sendo mais que vencedores. Então, parafraseando, o que Deus está dizendo aqui é, quando Ele diz que essa é a perseverança e a fidelidade dos santos, eles podem até matar ou prender vocês, mas não pode tirar a vitória que eu conquistei para vocês naquela cruz. Então, diante disso, se for necessário que sejam mortos, sejam, porque até mesmo a morte não vai tirar a glória e o lugar e a casa que eu preparei para vocês aqui no céu. Eu vim e preparei morada, e essa morada de vocês nem a morte pode as tirar.
Ao contrário, a morte ela traz vocês mais rapidamente a estar na morada celestial com Cristo. Dito isso, irmãos, volto os meus olhos, só para nós entrarmos no verso 11, com a perspectiva correta. Volto os meus olhos para o verso 11 aqui, onde vamos meditar essa noite. A primeira coisa que precisamos entender aqui, ainda não entrei no texto, é a introdução. A primeira coisa que precisamos entender aqui, no capítulo 3, do verso 11, é que Satanás usa a besta que emerge do mar como anticristo. Eu quero que vocês comecem a fazer essas diferenças aí, certo? O ideal, irmãos, sempre em Apocalipse é trazer um cadernozinho para anotar os pontos fundamentais, para que não esqueça, isso é fundamental para nós. Mas tente gravar na mente. O primeiro ponto que aprendemos aqui é que Satanás usa a besta que emerge do mar como o anticristo, e a besta que emerge da terra como o falso profeta. Percebe? É duas bestas. A segunda está sendo chamada agora, você observou. A primeira é chamada lá no versículo 1 do capítulo 13. E ela veio da onde? Do mar. A segunda está sendo chamada da onde? Da terra. Uma ele usa para o anticristo, a outra que emerge da terra ele vai usar como falso profeta. Perceba, a besta que emerge do mar ele usa para trazer enganos como falso profeta. E isso aqui, irmãos, representa uma força física e um poder bruto, pois ela emerge do mar da humanidade. E essa besta, estou se referindo ainda ao anticristo. A outra besta vem para o engano, porque se apresenta como possuindo sagacidade intelectual, filosófica e racional. Perceba, a primeira besta, falando do anticristo, ela representa força física e poder bruto, pois ela emerge do mar da humanidade. Esse é o anticristo. A outra besta representa um engano, porque se apresenta como possuindo sagacidade intelectual e filosófica, racional. Agora perceba, uma ataca a parte externa do ser humano, isto é, o corpo físico, com destruição, com morte. A outra influencia a parte interna de uma pessoa, a saber, a mente. Eu quero que vocês separem isso. Cada uma dessas bestas tem uma missão específica. A segunda, irmãos, escute isso, ainda é mais terrível do que a primeira. Como assim? A primeira tem 10 chifres, pastor. Essa tem 2, pois é. Mas ela é mais terrível do que a primeira. Ela é capaz de fazer que os habitantes da terra adorem a primeira besta que emergiu do mar. Percebam? Percebam que não é a primeira besta que faz que o povo adore a si mesmo, mas outra besta surge com poder de engano tal, convencedor, com tais sinais, ao ponto de fazer fogo cair do céu, de modo que ela vai fazer que a humanidade olhe para a primeira besta. Então, nesse sentido, ela ainda é pior e mais sagaz do que a primeira besta. Perceba, ela é um símbolo da falsa religião, da falsa filosofia enganosa. Esses versículos claramente exibem o desígnio de Satanás de imitar a Cristo. Eu não sei se você prestou atenção, mas você vai entender. Isso aqui é a paródia. É evidente em todos os próximos versículos a menção de um cordeiro, a concessão de toda a autoridade, o culto à besta, a ferida fatal que foi curada, a marca na fronte e o nome da besta. Tudo isso é uma falsa encenação de imitação ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Dito isso como forma de introdução da mensagem, vamos entrar no texto. Vamos ler. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Até que os irmãos entenderam, diga amém. Cada um tem uma missão aqui. A segunda besta ainda é pior do que a primeira. E eu expliquei por quê. Porque ela veio convencer as pessoas a adorarem a primeira. Irmãos, aqui observe, João vê outra besta. Ele tem outra visão. Agora de outra besta. Agora não mais que emerge do mar. Mas da onde? Da onde? Não mais com 10 chifres, mas com quantos chifres?
2 chifres. Agora perceba. Vamos começar a perceber, porque isso não pode passar desapercebido. Perceba mais uma tentativa de imitação do trio das trevas do mal. Parecendo com cordeiro. Quem leu aí? Parecendo com cordeiro. Irmãos, essa expressão é usada na Bíblia referindo-se a quem? A quem? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Como aqui em Apocalipse também, encontramos também no capítulo 5, verso 6, que diz: então vi no meio do trono um dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto, referindo-se a Cristo. O que é que você acabou de ler aí mesmo? Vi outra besta emergir da terra, possuindo 2 chifres, parecendo cordeiro. Perceba como eles não desistem de tentar imitar a Deus e a Cristo. Então, aprendemos aqui, irmãos, que essa segunda besta que emerge da terra, em contraste com o céu, essa besta se opõe em direta oposição a tudo que procede do céu. Perceba, essa segunda besta, ela vai se opor, ela vai fazer oposição a tudo que é celestial, tudo que for santo, tudo que tiver o nome de Deus, a marca de Deus, os caminhos de Deus, ela vai se levantar para turbar, para perturbar, para trazer confusão e engano. Ela é, portanto, a agregação do pecado, ou em uma linguagem mais fácil de entender, um conjunto de pecado que vai da terra ao céu. E como falso profeta, o que é que ela faz? Ela se opõe completamente ao serviço, ou melhor, desculpa, ela se põe completamente à disposição, ao serviço do anticristo. Ela é um agente. Ela está ali para trabalhar para o anticristo, para dar força ao ministério do anticristo. Perceba isso, o falso profeta, irmãos, como ele é mencionado aqui, essa besta, como falso profeta. O falso profeta é mencionado 3 vezes no Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, 13, 19 e 20, 20 e 10. E ele personifica as filosofias seculares. Vou repetir. Os falsos profetas personificam as filosofias seculares, isto é, as teorias profanas de conhecimento que influenciam o pensamento, as ações das nações. Seu propósito é opor ou trazer todo mundo a se voltar, a se opor contra Cristo e contra Deus. E qual é o alvo desse trio do mal? Serem vitoriosos. Como você viu aqui, sinceramente, se alguém ler esse versículo aqui sem entender, vai pensar que esse trio é vitorioso, porque ele se levantou, ele deu fôlego à besta, ou é melhor, ele deu força à besta, deu fôlego à imagem, adoraram ele, não comprará quem não tiver a marca. Parece que eles venceram aqui, fala sério, parece que é uma imagem aqui de um trio vencedor, e é exatamente o que eles querem mostrar. É exatamente o que o anticristo, o dragão, o anticristo e a segunda besta quer mostrar. Eles querem serem vitoriosos, eles querem demonstrar poder de vitória e de conquista. É isso que você está vendo aqui. Perceba, eles conquistando a nação. Como é que ele faz isso, pastor? Chamando outra besta da terra e fazendo que essa besta de 2 chifres, parecendo inofensiva, não é? Parece cordeiro. Cordeiro é tão inofensivo, irmãos, mas quando fala como dragão. Perceba? Ela se levanta como cordeiro, a segunda besta. Levanta disfarçada do bem, disfarçada de inofensivo, de fraco, mas na verdade trata-se de uma besta que vai atrair as nações à adoração ao anticristo. Mas na verdade, como nós bem sabemos no Apocalipse, não se trata de vitoriosos e poderosos aqui, mas no Apocalipse deixa claro para nós que Cristo é o único
vitorioso aqui. E eles os derrotados. Não se esqueçam disso. Irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja para uma passagem que nós vamos ver em Daniel agora. Que teve uma visão idêntica com a que João teve aqui. Desse mesmo animal, com a mesma quantidade de chifres. E por isso chamamos Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento. Observe comigo, Daniel 8:2. Daniel capítulo 8, versículo 2. Todos encontraram? Só até o 2. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. E é o 3 também, irmãos. 3. Daniel capítulo 8, versículo 2 e 3. Vamos ler, vamos lá. Quanto à visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elaão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro, continue, dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. O carneiro tinha quantos chifres? Irmãos, escute bem. Por mais que de forma literal esse texto apontasse para o Império Medo-Persa, que é o que está acontecendo aqui, eu quero deixar claro para vocês. Esse texto, de forma literal, ele apontava para um império que surgiria com dentes de ferro, chamado Império Medo-Persa. Mas de forma escatológica, esse animal é o mesmo animal que João está vendo aqui, apontando para o falso profeta, segundo a besta, que se levantará para dar força ao império do anticristo. Vou repetir, de forma literal, Império Medo-Persa. De forma escatológica, esse animal é o mesmo animal que João estava vendo, e que está apontando para o falso profeta, para a segunda besta do livro de Apocalipse, que nós acabamos de ver lá. Vamos voltar para lá. Volte para o livro de Apocalipse. Isso é só para os irmãos entenderem que essas figuras que é mostrado aqui no livro de Apocalipse, sempre a maioria delas vai estar em livros do Antigo Testamento. E que para entendermos um pouco o livro de Apocalipse, precisamos voltar um pouco no passado, principalmente no Apocalipse do Antigo Testamento, chamado por o livro de Daniel. Perceba, depois de quantos anos João tem a mesma visão. Por mais que quando Daniel teve essa visão, apontava para um governo Medo-Persa, que se levantaria forte, com dentes de ferro. Mas simbolicamente, escatologicamente, é o mesmo cordeiro que nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse. Isso é muito interessante para você perceber como a Bíblia se harmoniza, como encontramos figura do Antigo Testamento e encontramos também aqui no livro de Apocalipse. Volte para lá agora e leia nessa perspectiva. Vamos lá. Vou correr aqui por causa do tempo, mas eu acabo essa mensagem hoje. Vai lá. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão.
Irmãos, agora eu quero mostrar como esse animal agirá na prática. Não adianta se eu não trazer isso para a igreja. Como será a sua astúcia maligna? Como será reconhecido a sua ação demoníaca no mundo, na terra? Eu quero fazer você entender. Por que meio? O que é que vai acontecer, pastor? Quando eu ver, pode dizer, não, ali é ação. Aquilo ali aponta para esse falso profeta aqui, para essa besta, que tinha rosto de cordeiro, mas falava como dragão. Veja bem, irmãos. Percebam, ainda na imitação. Assim como o Espírito Santo não veio glorificar a si mesmo, mas glorificar a Cristo. Não veio falar de si mesmo, mas falar de Cristo. Não veio apontar para si mesmo, mas apontar para Cristo. Como nós sabemos, essa segunda besta veio apontar para quem? Para quem? Você percebe? Eu só quero fazer, irmão, você perceber algo que talvez esteja oculto aos nossos olhos e não pode ficar. Você tem que ver identicamente que eles estão querendo parecer com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Perceba, a Bíblia diz, Jesus falou, quando o Paracleto vier, ele não vai testificar dele mesmo, mas testificar de mim, lembrar as minhas obras. Essa besta que surgiu do mar aqui, ela está falando, exaltando a si mesmo, ou está levantando a moral da primeira besta? Está apontando para quem ela? Você percebe como eles querem trabalhar muito parecido como a obra perfeita do Senhor foi elaborada na terra. Eles vão fazer isso. A segunda besta veio apontar para a primeira, exaltar a missão da primeira, veio fazer que as pessoas adorem a primeira. Perceba a imitação, perceba como eles querem ser como Pai, Filho e Espírito. Perceba isso, é muito idêntico. Jesus falou em João 16:13. Perceba agora, a Bíblia diz para nós aqui que a segunda besta ela tem apenas um propósito: testificar, apontar, exaltar a missão da primeira besta, fazendo as pessoas adorarem a ela. Isso aqui fica claro para nós, irmãos, que o sentimento perverso e maligno de inveja, orgulho e soberba, que apoderou-se do coração do diabo, que o derrubou do céu, ele permanece como no início. Mostra não isso para nós, que aquele sentimento de inveja, o diabo teve inveja de Deus, e essa inveja fez ele querer ser Deus, igual ao Altíssimo, e fez que ele cometesse a loucura que cometeu, como diz Isaías: eu subirei acima do trono do Altíssimo e exaltarei o meu trono lá. Agora percebe, irmãos, como ele não mudou. O diabo permanece como desde o início do mundo. Ele continua invejando a Deus. Isso o texto deixa claro, querendo ser igual a Deus. Por isso vamos ver a segunda besta. Olha que coisa. Vamos ver a segunda besta operando grandes sinais diante da primeira besta. Para imitar quem? Os grandes sinais que o Espírito Santo fez por intermédio da vida dos apóstolos, com grandes milagres e prodígios. Percebam? Percebam? A segunda besta, como querendo ser igual ao Espírito Santo, vai vir com sinais e prodígio. Quem foi que surgiu lá em Atos 12 com sinais e prodígio? Curando o cego, ressuscitando o morto, fazendo o coxo andar. O Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Perceba como eles querem ser idênticos em tudo. Mas por mais que tente, irmão, imitar, isso é algo que nunca acontecerá, porque está escrito: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos, glorioso, que opera maravilhas? Aleluia. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Sabe que Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz, dá uma resposta cabal para o anticristo, para o dragão e a besta. Ó Senhor, é uma pergunta: quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos, gloriosos, que opera maravilhas? Esse é o nosso Deus e ninguém pode o imitar, por mais que tentem. Não conseguirá. Não conseguirá. Ninguém é como o nosso Deus, irmãos. Só o Senhor é Deus. Isso aqui não passa de uma imitação barata, irmãos, fajuta, enganosa do diabo, que está completamente de acordo com aquilo que ele veio fazer: enganar. Ele veio enganar.
Mas igual ao nosso Deus, ao nosso Cristo, ninguém é e nunca será. Mas irmãos, voltemos os nossos olhos para o texto. E eu quero chamar a atenção dos irmãos ainda para as ações dessa besta que parece com o cordeiro. Vamos ler do 11 ao 13. Vamos lá. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos... Eu sei que isso aí chama a nossa atenção, né? Como que essa besta vai fazer fogo dos céus descer, pastor? Se é do engano, vejam. Isso vai acontecer, e eu digo que até de modo literal. Por quê? Não porque que o diabo é tão poderoso assim, porque Deus, assim como permitiu lá com Jó, quem se lembra? Que a Bíblia diz que desceu fogo do céu e matou todos os filhos de Jó dentro da casa dele. E a Bíblia diz que foi o diabo que mandou. Mas o diabo mandou com a permissão de quem? De Deus. Ele vai fazer isso, vai. Assim como fez lá em Jó. Desceu fogo do céu com a permissão. Ele foi lá pedir a Deus, lembrem disso. E isso explica o texto, para não parecer que o diabo está no controle, tem um fogo a seu favor e faz o que quer. Não. Isso vai acontecer, porque Deus decretou, permitiu que ele faça esse sinal para a operação do erro daqueles que não creem em seu nome. Tá certo? É isso que significa. Agora vamos lá. Fala como dragão, que o diabo, o que a passagem quer dizer sobre o diabo aqui, que está por trás, guiando, dando força demoníaca a essa segunda besta. Perceba que ela tenta até disfarçar como cordeiro, para enganar mesmo nas horas de falar. Mas perceba, irmãos, eles não conseguem disfarçar. Em que momento é que esse disfarçar, dessa besta disfarçar de cordeiro, não consegue disfarçar? Quando fala. Ele até tentou disfarçar, apresentou-se como cordeiro, como um animal inofensivo, como alguém que dá para paz, mas quando eles começam a falar, a Bíblia diz que eles falam como demônio, fala como dragão. Irmãos, esses 2 chifres que nós estamos vendo aqui é um símbolo de poder e força. Agora escute com atenção. O número 2 aqui que vocês estão vendo, para os 2 chifres, o número 2, olha para cá rapidinho para você entender, significa suficiência sobre difundir mentira. Vou repetir, o número 2 que nós estamos vendo aqui, 2 chifres, significa suficiência sobre difundir a mentira e exercer autoridade no mundo inteiro. É isso que significa esses 2 chifres que você está vendo aqui. E eu vou dizer uma coisa a você, não foge do texto não, faz todo sentido. Essa besta aqui não veio com poder para matar como a primeira, para tocar o terror. Perceba, a missão dela é só falar bem, é só conquistar na fala. Essa besta aqui veio fazer discurso, perceba, ela veio falar. Olhem para a besta, maravilhe-se. Ela veio lembrar o povo que essa besta fez. Vocês vão perceber, adorem a besta que foi morta e ressuscitou. Então perceba, irmãos, tem todo sentido. Esses 2 chifres dela significa que essa besta foi levantada para difundir a mentira, exercer autoridade no mundo inteiro. O texto por si só dá razão a essa explicação. Por quê? Perceba que a humanidade escuta a voz dessa besta e se volta em massa para a adoração ao anticristo. Perceba. Agora perceba mais isso. Quando a Bíblia diz que parece com cordeiro, a Bíblia quer trazer para nós, quer nos ensinar que essa segunda besta vai aparecer como a incorporação da fraude. Vou repetir, eu quero que você grave isso. Quando a Bíblia diz que parece com cordeiro, a Bíblia quer ensinar para nós cristãos que vamos talvez ver o levantamento dessas possessões demoníacas. Talvez, se nós não ver, nossos filhos vão ver, mas está muito perto disso acontecer. Você sabe que isso aqui não é espiritualizar o texto, mas que o cenário está preparado para que esse governante influente do mundo inteiro se levante.
A Bíblia está ensinando para nós que essa segunda besta vai aparecer como a incorporação da fraude. Como a incorporação da fraude. Inofensivo, louvável, atraente. Onde é que eu percebo isso? Parecendo com cordeiro. Parecendo com cordeiro. Ela vai aparecer como a incorporação da fraude, mas não demonstrando que é a fraude em pessoa. Vai aparecer como inofensivo, cordeiro, louvável, atraente, assim como é o cordeiro. Essa é a segunda besta. Será o verdadeiro punho de aço em luva de veludo. Punho de aço escondido em luva de veludo. Você percebe? Ou um lobo na pele de ovelha. Essa é a besta, instigada pelo pai da mentira. Vamos ver só um pouquinho quando Jesus falou que haveria sinais assim de lobo, mas que lobo se viria como cordeiro, com pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Abra aí Mateus capítulo 7 para mim, versículo 15. Mateus capítulo 7. Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, até aqui quem está entendendo, diga um amém. Amém. Louvado seja Deus. Que bom que nós estamos entendendo essa mensagem, porque isso vai nos despertar muito. Apocalipse, quando se entende, irmãos, é impossível não ver despertação no coração do pecador. Vamos ler Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15. Vamos ler aí. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Você percebe? Como é que eles chegarão? Parecendo o quê? Com pele de quê? De ovelha, irmãos. Mas por dentro são lobos devoradores. Volta para Apocalipse lá, para nós não perdermos o foco. É só para dar ênfase ao texto aqui. Você vê como uma coisa está ligada à outra. Vamos lá? Apocalipse, voltamos. Veja bem, irmãos, olhe para cá agora. Esse dragão com pele de cordeiro pode falar enganosamente como a serpente que se dirigiu a Eva no paraíso. Quem se lembra? Como foi sagaz a fala dela. Como foi macia, enganosa. Parecia que estava do lado de Eva, a serpente. Perceba, irmãos. Perceba quando a Bíblia diz assim: parecendo com cordeiro, mas falava como o dragão. Quando a Bíblia diz fala como o dragão, está trazendo a ideia que quem está por trás do cordeiro é o dragão. É Satanás. O mesmo que enganou Eva com palavras doces. Eva, Deus é tão injusto com você. Você merece mais, Eva. Você merece um futuro melhor. Você merece ser igual a Deus, Eva. Parecia que a serpente se preocupava com o futuro de Eva, mas na verdade era um engano da perdição de ambos. Então esse dragão com pele de cordeiro pode falar enganosamente como a serpente que se dirigiu a Eva no paraíso. E o que isso nos ensina nos dias de hoje? Vamos trazer para nós, ponto a ponto, para nós entender cada situação aqui. Agora, nos dias de hoje, como eu posso identificar, pastor, essa besta aqui, essa besta parecendo com um cordeiro, mas falando como um dragão? Você pode estar se perguntando isso. Como eu compreendo, pastor, o propósito desse dragão, desse segundo dragão? Ele é um enganador, já sei. Ele é disfarçado de ovelha. Mas o que isso quer dizer em nossos dias? Porque se não tivesse em nossos dias, não adianta nada. Irmãos, isso quer dizer que em nossos dias
Escute isso, que essa besta que nós estamos vendo aqui é a representação cabal de toda filosofia, ensino, doutrina, ensinada por homens, falsas, enganosas e levianas. Você gravou aí? Você pensou que esse texto ia ficar só para lá? Ele não tem utilidade para nós? Ele não tem. Você pensou que ele não tinha nada a ver conosco? Você pensou assim, se engana. Vou repetir. Esse cordeiro aqui, que parecendo cordeiro, fala como dragão, é a representação cabal de toda filosofia, ensino, doutrina por homens, falsas doutrinas, falsos enganos, levianos, ensinos heregem, que perverte as escrituras, o ensino sagrado de Deus, revelado nas escrituras. Isso começa pelos padres, igreja católica. Deixa eu dizer uma coisa rapidinho. Todos os padres, a maioria deles, falam manso, falam bem. Muitos falam bonito. Pensem comigo agora. Eles têm pele de cordeiro. Olham para ele, olham para esses padres. Olha o que as pessoas dizem deles. Santo padre, santo homem de Deus. Não fale do padre. O padre é um homem santo. E chega ao ponto até de confessar pecados a ele. Perceba. Sabe por quê? Porque eles parecem com cordeiro. Mas quando falam como um dragão. Tem a ver ou não? Qual é o padre que fala como Cristo? Levanta a mão aí que você viu falar a palavra de Cristo. Ensinar Cristo. A Bíblia, você viu algum? Não? Então, essa passaginha que você está vendo aqui está identificando todos eles. Fala como... Por que as pessoas vão até ele? Até o ponto de confessar pecados hediondos, pastor. Porque eles parecem com cordeiro. Não prestou atenção não? Se vestem bonito, representam a autoridade do próprio Deus na terra. O Padre, Santíssimo Padre. Mas quando eles falam, você bem sabe que está aqui me ouvindo, que eles falam como dragão. Escute isso. Mas pastor, então por que as pessoas não percebem que eles falam como dragão? Porque até nisso as escrituras estão se cumprindo. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e diante. A Bíblia diz que mesmo eles enganando, muitos seguirão as suas mentiras. Então, pastor, o padre é essa besta. Já do anticristo, não. Mas quando sobem nos púlpitos como ovelhas, abrem as suas bocas, falam como dragão. Todos eles representam essa besta e aponta para esse texto que você está vendo aqui. Todos eles. Que vai se levantar de modo literal. Ainda ninguém sabe quem é que vai se levantar de modo literal. Quem será o líder religioso de muita influência? O que eu quero dizer para vocês, essa segunda besta aqui será um líder religioso de muita influência. Se o primeiro é um político religioso, é fato, o anticristo. O segundo será um líder religioso, perceba. Por isso, parece com um cordeiro, bom discursador, fala como o dragão, vai conquistar as nações só com o quê? Com o poder da fala, da voz. O poder do convencimento da sua fala. Então, não sei, irmãos. Ninguém sabe quem será o religioso de muita influência. Alguns dizem ser o Papa. Você já ouviu isso, né? Com certeza. É o Papa. É o Papa. Com certeza não existe um líder mais influente que eles. Não, não é o Papa. Outros têm outras especulações, de modo que esse líder religioso será de muita influência. Dará força, crédito e fará as nações olharem para o anticristo e o adorarem. Enquanto isso não acontecer de modo cabal, todo falso pregador, todo falso profeta, todo falso pastor que nós estamos vendo aí, subindo nos púlpitos, com pele de ovelha, parecendo cordeiro, mas quando abrem a boca, eles inventam, eles distorcem, eles mentem para atrair as pessoas, enganar as pessoas, fazer negócio das pessoas, comércio delas, não se preocupando com a vida espiritual delas, nem com a eternidade da alma delas.
serem bem-sucedidos. Custa o que custar. Esses falsos profetas e líderes, domingo a domingo, subindo de púlpito a púlpito, todos vestidos de ovelhas, abrindo a boca, eles falam como um dragão que veio para roubar, matar e destruir. Observem comigo, irmãos. Você pensou que isso ia ficar só no Santo Padre? Claro que não. Não tem aquele profeta que arrasta a multidão, mas que arrasta a multidão na doutrina dele. Fala bonito, tem rosto e pele de cordeiro, mas quando ele abre a boca, você não vê Cristo em canto nenhum na voz dele. É só engano, é só ilusão para massagear ego de pecadores. Não há convenção naqueles que os escutam, não há transformação de vida. Eles não proclamam a vida em Cristo Jesus, nenhum deles. Então está identificado já, pastor. Eles têm pele de cordeiro, mas quando falam como um dragão. Só que muitas pessoas não percebem isso, porque elas não conhecem a verdade. Todo pastor, vou repetir de novo, para você que está aqui gravado. Quem é essa, pastor? Para quem essa besta aqui aponta, nos dias de hoje, agora? Para você que está aqui entender. Para quem essa besta aqui aponta? Essa besta aponta para todo líder religioso. Tem muita influência, de força, que, parecendo ovelha, parecendo cordeiro, quando eles abrem a boca, o que é que eles estão fazendo? Eles estão inventando doutrinas, distorcendo as escrituras, mentem para atrair pessoas. Mas como assim mentem para atrair pessoas? Quando eles dizem assim para as pessoas que nem conhecem a Cristo: Jesus ama vocês, venham, Deus tem o melhor para a vida de vocês, mesmo sem elas conhecerem a Cristo. Eles estão mentindo para as pessoas, enganando as pessoas, fazendo negócio das pessoas. Em que momento? Quando eles, mesmo sem ser ovelha deles, sem se preocupar com a alma, coloca, faça o pix de X tal, dinheiro tal, coloca a conta, mande, faça uma oferta grande e Deus vai fazer você prosperar a sua vida. Faz do povo negócio com palavras fingidas, não se preocupando com a vida espiritual delas, nem com a eternidade da alma delas, mas apenas em serem bem-sucedidos. E eles são, financeiramente, mundialmente, eles já são bem-sucedidos. Custa o que custar, esses falsos pastores e profetas e líderes, domingo a domingo, eles sobem nos púlpitos vestidos de ovelhas, mas é tão bem vestido de ovelhas que eles estão arrastando multidão. A aparência é tão de uma ovelha inofensiva, de alguém que é de Deus, que multidões estão indo atrás deles. Mas quando eles abrem a boca, irmãos, quando eles abrem a boca, eles falam como o dragão, que veio para matar, roubar e destruir. E é o que muitos têm feito, roubando das pessoas o direito de ouvir a verdade, roubando delas o que elas já não têm para dar, matando as pessoas espiritualmente, destruindo a vida delas espiritualmente. Tudo isso, esse avanço de filosofia, falso ensino, falsa doutrina, que está arrastando multidões. Não se engane, não se engane. Igrejas no mundo inteiro, que a ênfase são milagres, você conhece? A palavra que enche, igrejas que enchem multidões para apenas serem curadas fisicamente e não espiritualmente. Porque a proposta que é falada no púlpito é: venha e milagres miraculosos vão acontecer. Exatamente como a Bíblia está dizendo aqui, que essa besta faz o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Só para vocês perceberem, tá? A identificação. Perceba quantas igrejas de pastores milagreiros hoje. Quantas? Mundiais. Que diz que faz caroço sair na hora, cego está vendo, milagres que você vê, eu fui curado, não vou dizer nome aqui.
E que a ênfase é no milagre, perceba, a ênfase não é em Cristo, venha, Cristo vai salvar, não, a ênfase é venha, e o milagre vai acontecer. É assim ou não? Então não posso negar, irmãos, que essas igrejas e esses mestres estão apontando para esse cordeiro aqui, esse falso cordeiro que parece com cordeiro, mas fala como dragão. Assim como as nações estão se maravilhando, escute isso, abarrotando igrejas atrás de milagres que os seus líderes prometem fazer. Você está vendo isso? Que coisa idêntica, não é? As multidões só estão indo até eles. Por quê? Por que as multidões estão indo até eles? Eles prometem, venha. Eu conheço alguns, pessoas que saem daqui para ir para São Paulo, atrás de uns profetas que tem lá, sabe? Que diz que lá será curado. Lá o milagre vai acontecer. Multidões estão indo até eles, pastor. Por que isso está acontecendo? Porque eles parecem com cordeiro. Se não parecesse, se eles estivessem mostrando a imagem do dragão, você acha que as pessoas iriam lá ouvi-los? Mas eles parecem muito, irmãos, com cordeiro. Eles parecem muito. Percebe? Mas quando falam como dragão. Veja, irmãos e igreja, eu acabei de mostrar à igreja como esse texto está se cumprindo hoje, em nossos dias. Agora vai de você começar a olhar melhor para isso que foi falado. E não é ideia do pastor, não. Perceba se isso não é verdade. Mas, irmãos, fiquem bem ligados. Isso ainda vai acontecer de modo cabal, tá? Um dia, um homem, um líder religioso se levantará, cujo nome ninguém sabe quem é, e dará força, e vai apontar para a besta, o anticristo, e as pessoas a ouvirão, e darão crédito aos seus sinais, prodígios e palavras, como está dando aos falsos mestres. Que coincidência, não é? É tão idêntico isso. Agora, irmãos, eu quero fazer uma observação aqui diante de tudo isso e de todas essas informações tão verdadeiras e esclarecedoras que está sendo para nós. O que é que o nosso coração sente, pensa, medita, no que é que devemos raciocinar agora, diante dessas informações todas que está sendo dita para nós? Muitos estão sendo enganados. Uma grande massa está aplaudindo, ouvindo, sendo padre, sendo profeta, sendo apóstolo, sendo bispo, sendo pastor. Mas na verdade, de santo não tem nada. De santo não tem nada. Falam como dragão. As pessoas é que não conseguem identificar isso. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é dar graças a Deus por ter nos escolhido e nos chamado, separado para ouvir a verdade, nada além da verdade. Esse é o primeiro sentimento que tem que pairar em você. Poxa, isso é uma realidade, isso é claro, só não vê quem não quiser. Muitos sinais estão apontando para esse dragão, para essa besta, para essa segunda besta que parece cordeiro, fala como dragão. Eu mostrei de forma clara a personificação, a imagem, como isso está se cumprindo hoje. Não é amanhã não, é hoje. Mas e aí você? O que devemos fazer? Dá graças a Deus, meu irmão. Você foi chamado, escolhido, separado para ouvir a verdade, nada além da verdade. Segundo, engrandecer-lhe o nome e bendizer-lhe o nome daquele que nos libertou de todo engano, de toda a filosofia de Satanás e nos transportou para o império do seu amor. Terceiro, dá graças a Deus por não sermos mais um no meio de toda essa multidão que está aí fora. Você nunca parou para pensar nisso, não é? Dê graças a Deus, meu irmão, você que está aqui, por não ser mais um que está no meio dessa multidão, que está atrás desses homens que parecem cordeiro.
mas que fala como o dragão. Você tem que dar graças a Deus mesmo. Nós temos que dar graças a Deus por não estar aplaudindo o ministro com pele de cordeiro, mas que fala como dragão. Perceba uma coisa, escute aí para cá. Nós não estamos lá somente por fato de Deus ter nos chamado, pelo fato de toda aquela multidão que está lá está sendo enganada, e você ter sido inteligente ao ponto de perceber esse engano. Não, irmãos. Toda aquela multidão que está seguindo esses lobos com pele de ovelha, enganadas para a perdição, uma coisa eu posso dizer: você não está lá no meio delas. Não é pela sua sabedoria, não é pelo seu intelecto, não é por sua boa percepção de perceber o certo do errado, o santo do profano. Não, não é isso. Não tem a ver com você, nem tampouco comigo. Isso tem a ver com aquele que com o sopro da sua boca destruirá esse trio das trevas. Isso tem a ver com Deus. Aleluia. Que antes da fundação do mundo nos escolheu, nos predestinou, nos chamou com laços de amor para sermos dele e de mais ninguém. Aleluia. É por isso que nós estamos lá no meio daquela multidão, sendo enganado, ludibriado, chamados no sangue, na cruz, na morte, na ressurreição de Cristo. Grave bem isso. Nós não estamos lá no meio daquela multidão porque Deus nos marcou com o penhor do Espírito Santo. Ele disse: esses são meus, e o diabo não toca e não arrebatará jamais das minhas mãos. Glória a Deus. Eu escolhi você para ouvir a verdade eternamente. Eu escolhi você para a salvação e não para a perdição, e não para a operação do erro. Por isso você está aqui, porque Deus lhe escolheu para a salvação. Eu acho que agora ficou claro. Olhem para cá rapidinho. O valor de estarmos na presença do único Deus verdadeiro, ouvindo a verdade que nos torna mais parecido com Ele, que nos une mais a Ele, que nos liberta, que nos santifica, que nos prepara para recebê-lo quando Ele vier nos buscar. Eu espero que isso nos mostre o valor de uma igreja bíblica também. Eu espero que isso nos mostre o valor de uma comunhão santa. Eu espero que isso nos mostre o valor de um homem maribundo que se levanta num púlpito, se importando apenas em glorificar a Deus, ser fiel à palavra e ver a alma daqueles que estão ouvindo sendo salvas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No último dia, eu espero que você dê mais crédito agora. Você está vendo a multidão que está sendo arrastada por engano lá? Por favor, não menosprezes esses homens. Apocalipse 13, 14. Vamos ler? Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam a imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Viu? A segunda besta, já está claro, tá ou não está, irmãos? Aí, ela veio apenas para quê? Para expulsar e exaltar a primeira. Está claro? É como que ela quer lembrar as pessoas, sabe? Instigar as pessoas a lembrarem do falso sinal da ressurreição. Você percebeu que ele citou isso aqui? Olha aí de novo. Perceba que a besta citou a falsa ressurreição do anticristo. Para quem é que ele está citando isso? Para as nações se maravilharem, dizendo: realmente, perceba diante dos sinais, ele executa diante da besta. O que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão trabalhando juntos para que o anticristo receba a glória. Perceba que a segunda besta faz sinais, pede que as nações idolatrem, façam imagem da primeira besta, enfatize a falsa, enganosa, faciosa ressurreição. Esse é o propósito. Um tipo de uma lembrança mentirosa. Perceba
que é o comprou da mentira. Perceba que ele veio para dar ênfase à falsa ressurreição em lembrança, para que o povo tema, para que o povo lembre, em outras palavras, adore ele. Ele ressuscitou, ele tem o poder da ressurreição. Bom, irmãos, com isso, a maior denominação do mundo, você percebeu, você leu aí, a Bíblia diz no verso 14 agora, que a segunda besta vai fazer que o povo adore a primeira, vai fazer que o povo lembre da falsa ressurreição e vai fazer que uma imagem dela seja feita. Foi assim que está escrito aí? E que adorem a imagem da besta, que ele vai dar fôlego. Diante disso, irmãos, a maior denominação do mundo não terá problema quando isso começar a acontecer. Afinal de contas, o dragão já falou para alguns homens fazerem imagem e ensinar os fiéis a adorarem. Precisa eu falar o nome aqui? Você percebe? Perceba, mandou-se fazer uma imagem do anticristo, uma imagem de escultura. Uma imagem de escultura foi feita do anticristo. E a besta, a segunda disso, falou, adorem a imagem do anticristo. Imagem por imagem, não é? Parece que terá uma igreja que não terá problema, porque ela já não tem problema nos dias de hoje. Perceba como há uma tremenda identificação. Irmãos, tenha ciência também que isso aqui já aconteceu no primeiro século. Flávio Titus Domiciano, devido a ele ter se declarado Senhor e Deus como imperador de Roma, o ato de culto na província da Ásia significava reconhecer o imperador romano como Senhor e Deus. Quando os cristãos entravam em um templo pagão, participava de alimentos oferecidos a um ídolo, era de fato participantes do culto aos demônios. E assim muitos, escute isso, como diz 1 Coríntios 20, 21. Agora, irmãos, o número de pessoas que através dos séculos se desviaram de Cristo para seguir os ídolos é uma prova definida da obra abominável da segunda besta. O anticristo quer que todas as pessoas adorem a ele, desviando-se da verdadeira adoração ao único Cristo e Senhor de toda a terra. Esse é o propósito aqui, verso 15, vamos lá. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Irmãos, temos aqui uma imitação barata, mais uma vez, eu quero fazer você perceber. Quando a Bíblia diz, no versículo 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, mais uma vez, nós lembramos de forma clara, quando Deus criou o mundo, foi o que ele fez? Ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Quando a Bíblia diz que a besta aqui está soprando, trazendo fôlego de vida, mais uma vez ela quer aqui parecer com Deus, parecer que tem o mesmo poder que o nosso Deus tem. Isso nos lembra de forma clara. Só que só Deus pode soprar o verdadeiro fôlego da vida. O diabo não tem poder para fazer isso, e ele constantemente imita de alguma forma tudo que Deus faz. Irmãos, os mágicos do mundo antigo se gabavam de que podia fazer estátuas falarem e se moverem assim. Os mágicos dos mundos antigos diziam e se gabavam que podia fazer estátuas falarem e se moverem assim como nós estamos vendo. Só que aqui, irmãos, Deus permite toda essa cópia mal feita da besta. Permissão para que mate os que se recusarem a adorarem a imagem da besta. Veja, irmãos, eu vejo aqui isso apontar para dois sentidos. O primeiro de forma literal. No primeiro século, quem não adorasse o imperador era perseguido, morto, preso, espoliado, perdia os seus bens, como nós bem sabemos.
considerado um rebelde, alguém que se opôs contra o sistema, como se cumpre hoje em muitos países, que proíbem cultos cristãos, proíbem a Bíblia, proíbem a adoração, proíbem ser um cristão. Em alguns países, ser cristão é um crime. Proíbem cultuar livremente. Isso, de alguma forma, já está se cumprindo. Todos esses atos apontam para isso que nós estamos lendo aqui. Quem não adorar será morto. Isso já mostra como o espírito do anticristo vai operar nesse sentido. Mas quando a Bíblia diz que deu a besta fôlego à imagem para que falasse, isso aponta também, irmãos, para enganos religiosos, como exemplo agora. Eu quero fazer, sei que isso não passou pela sua mente, mas vamos lá. As pessoas que se prostram dentro da igreja, diante de imagem, e faz petições a ela, por que elas fazem petições àquelas imagens? Porque ela crê que aquele santo, em algum lugar, ouve, tem ouvidos para ouvir e tem boca para responder às suas orações. Sim ou não? As pessoas que se prostram diante de uma imagem hoje, em qualquer lugar, e aqueles que têm muitos santos, como nós conhecemos, eles não fazem petição aos santos? E são muitos. E nós somos testemunha disso. De pessoas que pediu. Eu fui consertar meu carro, e eu ouvi o rapaz me dizer, eu pedi, fiz uma petição, e eu vi se realizar. Eu tentei mostrar, mas ele não quis me ouvir. Ele estava falando de uma imagem. E isso, imagem, da imagem que ele quer ouvir e falar. Perceba, eles estão se prostrando diante de uma imagem que tem olho e não vê, que tem boca e não fala, que tem ouvido e não ouve. Mas por que estão se prostrando? Porque o dragão, por intermédio do cordeiro, que fala como o dragão, convenceu cada uma delas que aqueles santos ouvem sim, vê sim, respondem sim. Para isso, a Bíblia se cumpre e deu a besta fôlego à imagem. Vocês perceberam? Perceberam como isso traz para a nossa realidade? Quando alguém se prostra diante de uma imagem, mais uma vez, ele acredita que a imagem ouve. E ele acredita que a imagem vai responder. Mas é verdade, a imagem ouve? Vai responder? Então, irmãos, isso aqui aponta exatamente para isso. É alguém que está dizendo a eles o quê? Aquela imagem tem fôlego. Aquela imagem tem vida. E ela vai lhe responder. Ela vai lhe ouvir. Então peçam. Então, nesse sentido, esse texto aponta para esse tipo de ato. Que você já comprou muitas brigas. Não, ele não ouve. Ele ouve. Não, ele não vê. Ele vê. Eu fiz uma petição e em tal data se cumpriu. Percebe? Como o diabo enganou essas pessoas. E para elas deu fôlego aquelas imagens. De modo que eles acreditam que aquelas imagens tanto vê, como ouve, como fala. Em algum lugar. Aquele santo que representa a imagem. Mas isso, irmãos, aponta para o dia do acontecimento escatológico também. Isso diz para nós que nós temos o penhor da marca da salvação. Quando se recusarmos a ouvir a besta, adorar a besta e seguir a besta, imaginem só como seremos perseguidos e alguns até mortos. Isso vai se cumprir de modo literal para nós também. E diante disso, devemos temer? Deveríamos temer se essa morte que vai chegar a alguns afastasse-os de Cristo. Se essa morte que vai chegar a alguns os afastasse de Cristo. Se vindo a morte, essa morte os afastasse de Cristo, todos deveriam temer. Se a morte é o afastamento de Deus, todos nós deveremos temer. Mas por que não devemos temer, pastor? De forma nenhuma. Sabe por quê, cristão? Porque Romanos, capítulo de número 8, versículo 36 ao 39, diz assim, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37, em todas estas coisas, porém, somos mais
que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, por que não devemos temer, pastor? Ele continua, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meu irmão. Não temos o que temer. Não temos. Por mais que, quando se recusarmos a adorar esse dragão, isso vai acontecer. Ele vai se levantar e vai querer que nós o adoremos. Nós não o adoramos, porque a marca que está em nossa testa é outra. Não é a do anticristo, é a do penhor da nossa salvação. Nós iremos até a morte. E indo até a morte, tenha certeza, nem ela nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Pequenos, grandes, livres e escravos, isso é uma forma geral para dizer povos de todas as classes, línguas e nações. Rico, pobre, todo tipo de pessoa, menos aqueles que têm a marca do Cordeiro. Vamos lá, irmão. Chegamos num texto muito interessante, o qual? Aquele da marca da besta. Lembrado? Que alguns dizem aí, onde é a marca da besta? Aí levanta um no YouTube e diz, a marca da besta será na testa. Aí levanta outro e diz, tem alguém nos Estados Unidos que já tem a marca da besta e está na mão. Não acredite. Não é a marca da besta. Não é disso que esse texto está falando. Não é esse tipo de marca. Eu quero fazer você entender que tipo de marca é esse aqui. Uma vez, irmão, que o diabo viu que Deus marcou os seus e que somos marcados pelo Espírito Santo, ele imitou mais uma vez a façanha e também tem os seus marcados e adoradores. Quer ver como nós somos marcados? Rapidinho aí, Apocalipse 7:2. Veja como é uma imitação barata. Eu não posso deixar passar desapercebido isso. Vamos lá. Apocalipse 7, olha lá. 2. Vamos lá. Vamos lá? Vamos ler, todos nós. Apocalipse 7:2. Vamos ler em voz alta. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Hã? Você tem a marca de Deus, irmão, na sua fronte. Aí o diabo vendo isso ficou com inveja, sabe? Aí, como sempre, procurou seus marcados. Mas não é na testa nem na mão, não. Vamos lá, irmãos. O que é essa marca da besta que tanto fala na fronte, sobre a mão direita? Alguns dizem ser um chip, será adotado, e aí está a marca da besta. Irmãos, a marca da besta não é um chip na testa, nem na mão. Escute isso agora, olhe para cá para você entender. O fato da Bíblia falar da testa e mão, a Bíblia está falando de mente, mão, ação. Vou repetir. O fato da Bíblia dizer que o chip será na fronte, na testa e na mão, a Bíblia está falando de mente que adota sistema, consciência, e mão que executa os atos. Faz sentido ou não? Hã? Porque imagine só, vamos dizer que fosse um chip mesmo. É um chip, pastor, é mesmo? Então se pegarem um salve e colocarem a pulsa, ele perdeu a salvação. Porque quem tem a marca da besta não pode subir para o céu. Está escrito aqui. Quem tem a marca da besta não vai para o céu. Então vamos dizer que um salvo vai ser... A Bíblia diz que algum salvo vai ser preso. E se forçarem, amarrarem ele e colocarem lá a marca, ele perdeu a salvação dele, mesmo não querendo colocar? Percebe como isso não é físico? Isso é aqui na mente, irmãos. Então, trazendo a luz do texto de forma clara, o chip e a marca da besta é aquelas pessoas que com as suas mentes
adotam o sistema de Satanás, as ideologias do diabo, as filosofias do diabo. Ou seja, a marca significa obedecer com a mente e se submeter ao sistema pecaminoso de Satanás. É isso que significa a marca. E aí é para fazer medo de alguns que estão longe de Deus. Isso é para fazer você temer que está aqui sem Cristo. Sabe por quê? Porque hoje você está sabendo o que é a marca. Esqueça chip. A marca é praticar com as mãos atos indevidos, obedecerem com as suas mentes, se submeterem ao engano, à mentira, à corrupção e à imoralidade. Essa é a marca da besta. Todas as pessoas que se submeteu à sua mente, se conformou, está completamente habituado com todas essas práticas, atos indevidos, e obedecem com alegria esse sistema, se submete ao engano, à mentira, à corrupção e à imoralidade sexual. E com o corpo, e com a mão, e com os membros do corpo, exerce, pratica atos. Isso significa a marca da besta. Por isso, mente, cabeça, fronte e mão, ação. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu sei que nós pensamos aí agora assim. Então muitos já estão marcados, pastor. Isso não? Parece que sim mesmo. Parece que sim. Porque se a marca da besta é obedecer o mundo, o sistema do mundo, a filosofia do mundo, a cultura do mundo, as ideologias do mundo, a pecaminosidade do mundo, a imoralidade do mundo, isso é a marca da besta. É se adotar, se adequar de forma feliz e contente a esse sistema. Adotaram ou não, a partir do momento que se adequadam, que se enquadram nesse padrão de obedecer esse sistema. Eles estão obedecendo por quê? Tem algo na mente. E o que é que está na mente deles? Na mente deles está toda imoralidade e perversão que o próprio diabo as colocou para que eles obedeçam. Como é que eles obedecem? Praticando com a mão, agindo. Então, fronte e mão nada mais é do que mente que adota a imoralidade, que adota o sistema, que está vivendo feliz, está indo na mesma mão da mentira, do engano, da imoralidade, aplaude a mentira, aplaude a injustiça, se agrada com ela. Isso é a marca do anticristo. Se até Jesus voltar, alguém morrer assim, está claro, aquele tinha a marca do anticristo na fronte e na mão, mas não é um chip, é a ideologia adotada, cuja ideologia é o próprio sistema de Satanás. Você que está aqui me ouvindo, está do lado aí, e sinceramente, pode até levantar e bater no peito, mas se eu fosse você, eu deixava essa ideologia rápido, eu abandonava. É um engano, tá? Essa é a marca da besta, essa é a marca do anticristo. Se você adota esse sistema, vive para esse sistema, aplaude imoralidade sexual, pornografias, não está nem aí para receber, compartilhar, sorrir, ver, não está nem aí para as injustiças, gosta da folia desse mundo, dos desejos, de tudo aquilo que é errado, que é mentira, que é engano. Cuidado, a sua mente já pode ter se enquadrado no sistema do próprio Satanás. E é isso que é a besta do anticristo. Essa é a marca. Só tem uma forma de você se escapar. Se está aqui, você pode se escapar. Cristo não voltou ainda. Correndo para Cristo. Se arrependendo dessa ideologia imunda, desse mundo caído, sistema de Satanás. E voltando para o Cordeiro, para que Ele lhe marque com o penhor da graça do Espírito Santo de Deus. Venha para Cristo e você estará livre de todos os flagelos que o anticristo e os seus seguidores receberá quando Cristo voltar. Pessoas que são influenciadas pela mesma filosofia, padrões de pensamento. E os seus pensamentos anticristãos glorificam a besta e os seus empreendimentos são tentativas de destruir a obra de Cristo na terra. Percebam aí, essa é a marca, esse é o sistema adotado que muitos já adotaram. E é verdade, a grande maioria adotaram esse sistema. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Só até aí. Irmãos, essa marca será imposta. Perceba. Por que vai ter essa marca, pastor? Para que ninguém, ao adotar ou ao não adotar o sistema, não se submeter ao sistema pecaminoso, idólatra, mundano, imoral do diabo, do anticristo, o que vai acontecer? Você acabou de ler aí. Não tem a liberdade de comprar, de vender, de negociar, de buscar sustento. Alguns vão se render aí. Alguns vão se render aí, quando estiver diante dessa realidade. Tão perseguidos que andarão escondidos. E se aparecerem para comprarem, o sistema não os venderão. Porque a maioria do sistema estará do lado do anticristo. Ao contrário, se aparecer, vai ser denunciado. Você percebeu? Que a Bíblia diz que só vai comprar quem tem a marca. Na fronte e na testa. Só vai comprar, só vai ter alimento em abundância. Também vai ter alimento em abundância esses, viu? Vai comer bem. Vai se alimentar bem esses. Mas o final deles serão trágicos. Aqueles que negarem, se oporem contra esse sistema, esses serão perseguidos, irmãos. Ou seja, as pessoas serão privadas, excluídas, perseguidas, caçadas, perderão seus direitos de vir, de vender, de ter, de trabalhar, de receber, de comprar e de ter alimentos em suas casas. Chegará esse dia. Porque o sistema, o próprio sistema, vai odiar essas pessoas. Isso eu posso se referir a nós. Excluí-las da sociedade nesse sentido. Irmão, só lembrando, sempre que houver perseguição, ou melhor, houve perseguição no primeiro século, e os cristãos passou por isso, tá? Eram espoliados, roubados, perdiam seus empregos, muitos passavam por esse tipo de situação, não podia comprar, porque tinha que estar escondido, e se aparecessem, ninguém lhe vendia, a não ser que fosse um cristão, porque eram considerados inimigos do sistema. Nós sabemos que nossos primeiros irmãos cristãos passaram por isso. Então, dessa forma, nem podia comprar nem vender, e passava uma necessidade ferrenha. Um dia, provavelmente, esse será o nosso contexto cristão. Quando o anticristo levantar, nós teremos que estar preparados e lembrarmos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso terá que estar em nossa mente, meu irmão. Nessas horas, será nessas horas que nós devemos lembrar que aquilo que saiu da boca de Deus é mais importante até do que a nossa própria vida, ainda que padecemos aqui na terra. Aleluia! Disse Paulo: nenhum sofrimento na terra será comparado à glória que está preservada para nós. Vamos para o 18 e eu vou acabar a mensagem. Louvado seja Deus. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule. O número da besta, pois é. Número do homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, alguns acreditam que esse número aqui apontava para o nome de Nero. Quem era Nero? Um dos imperadores mais perversos que Roma já. Nós já foi falado dele aqui. Alguns, naquele século lá, acreditavam que esse número apontava para ele, para Nero. E que para chegar a esse número, o Nero, César, devia ser transliterado do latim para o grego, do grego para o hebraico. E aí daria esse número, 666. Não é. Não é isso que esse número quer dizer, irmãos. Eu fico no final com a interpretação de William Hendrickson, que diz: no Apocalipse, o número 6 aponta para o juízo final. Do sexto selo, a sexta trombeta e a sexta taça. A obra de Satanás sempre resulta em fracasso. O número da besta é 666. Isso é fracasso, fracasso e fracasso. Esse é o número do fracasso de Satanás, e não da sua vitória, e não do seu triunfo. Ainda que o diabo tente eliminar todo o povo de Deus, desde a morte de Abel até os dias de nós, ele nunca terá sucesso. Então aprendemos aqui que o número 666 é o do fracasso de Satanás, é o da derrota de Satanás, o número da identificação da derrota da besta, do cordeiro e do falso profeta. Louvado seja Deus, irmãos. Isso
Isso nos mostra que no final, Satanás será derrotado mesmo diante de tantos sinais, fôlego, queda da imagem, pessoas que vão adorar, perseguição aos santos. No final, o diabo tem um número. Olha que interessante isso. E o número que o diabo tem é o número do fracasso. Será que você não percebeu nada, não? Parecia que ele estava abafando aqui, o diabo. Mas no finalzinho, tem um número que diz 666. O que isso quer dizer? Está vendo essa besta se gabando aí? Ela não passa de um fracasso, de um derrotado. No final, o número representa fracasso e fracasso. O diabo continua sempre e sempre vai ser um fracasso, um derrotado, mesmo diante de tudo que lemos. No final, tinha que se ouvir: eis o derrotado que se fez vencedor, eis o envergonhado que se fez honrado, eis o humilhado que Cristo esmagou a sua cabeça. Aleluia. Louvado seja Deus, pois o número dele é o número da derrota, 666. E se é assim, se esse número acaba mostrando que esse dragão é derrotado, então quem é o vitorioso, irmãos? Cristo. Cristo é o vitorioso junto com a sua igreja, e nós somos vitoriosos com eles e triunfaremos. Para que fique claro, eu quero acabar com vocês em Apocalipse 15. Agora só vale ser em voz alta esse texto. Apocalipse capítulo 15, 2 e 4. Vamos lá. Em voz alta. Em voz alta para ver quem é o vencedor. O número do fracasso já está aqui. Vamos lá em voz alta, todos agora. E vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça fizeram manifestos. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Nós é que somos vitoriosos com Cristo. Nós é que cantaremos no último dia o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Louvado seja Deus.